Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Nós vamos iniciar com uma oração. Peço que me acompanhe. Amado Mestre Jesus, nesses dias tão difíceis pelos quais a humanidade passa, queremos aproveitar esse instante de paz para agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo corpo perfeito, pela saúde, agradecer pela cidade em que moramos, pelo país que moramos, agradecer, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos amigos que já conquistamos. E assim, Mestre, gratos por tantas bênçãos, queremos aproveitar para pedir por aquelas pessoas que atravessam momentos difíceis de suas vidas, seja na saúde, seja na situação financeira, seja numa situação de guerra, daqueles que estão desabrigados, tantas dores desse mundo, né? Sabemos que não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos sim, aqui reunidos, fazermos das nossas vibrações como uma chuva de bênçãos para essas pessoas que sofrem, para que elas tenham um instante de consolo, de lenitivo, recebendo o melhor de nós, da nossa energia de paz e amor. Muito obrigada, Senhor, por termos esse instante de paz, por estarmos hoje buscando a Tua mensagem consoladora, até para compreender tantos desafios, tantos horrores, e ao mesmo tempo, Senhor, também perceber que a Tua ação acontece em todo lugar e que mesmo num lugar bombardeado, cheio de cinzas e de dores, ali no meio da urbe, nasce uma pequena semente, mostrando que a esperança continua e que o amor, ele nunca será destruído. E que um dia nós conseguiremos viver esse amor em plenitude. Abençoa, Mestre, esse nosso instante de paz. E permite que a nossa companheira convidada para fazer a palestra de hoje possa ser muito feliz nas suas palavras, trazendo a Tua mensagem, Mestre, aos nossos corações, para que consigamos viver essa mensagem no nosso dia a dia, levando a quem estiver conosco a esperança e a fé. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, nesta noite, nossa companheira Adriana Martins, ela fará a palestra da noite, é uma trabalhadora da nossa casa, palestrante, coordenadora de grupos de estudo, e que também, na sua profissão, é advogada, professora na área de família e sucessões, é isso, não? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos e todas. Já nos emocionamos com essa prece que nos toca fundo o coração, nos toca a alma, relembrando que Jesus deixou essa mensagem universal, né? Só o amor constrói, só o amor é capaz de dissipar qualquer guerra, qualquer violência.
E falando no nosso amigo Jesus, o tema que nós vamos refletir um pouquinho hoje é com relação à fé. A fé transporta montanhas, será? No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que nos toca profundamente os corações, quando um pai desesperado se atira aos pés de Jesus e pede para que o mestre salve o seu filho. Ele estava tomado por demônios, ele se atirava na água, ele se atirava no fogo, e ele havia pedido aos seus discípulos para que o salvassem, mas os discípulos não conseguiram êxito. E por isso, Senhor, eu me atiro aos seus pés, salve meu filho. Jesus, então, na sua mansuetude, traga-o para mim. E olhando para aquele ser totalmente desfigurado, expulsa os demônios. O menino, então, na mesma hora recuperado, abraça o pai e saem felizes pela visão. Logo em seguida, os discípulos perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos salvar o menino? E aí Jesus, então, deixa a mensagem que vamos repetir hoje. Ó homens de pouca fé, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda aí? Alguém já viu? É muito pequenininho, petitinho, é, né? Menor do que um arroz. Meio parecido, né? Menor, olha só. Olha a comparação que Jesus, na sua didática, ele traz para nós. A fé do tamanho do grão de mostarda. Dirias para aquela montanha, transporta-te dali para lá, e a montanha se transportaria. O menino sai, ele fica curado, os discípulos ficam com aquela baita interrogação, tipo, aonde foi que eu errei? Ou o que eu preciso conquistar? Então, é nessa conquista que eu gostaria de provocá-los na noite de hoje. Primeiramente, vamos analisar o recado do Mestre Jesus. A fé transporta montanhas. Que tipo de montanha Jesus estava querendo se referir? A montanha do pico do... Fala aí uma montanha famosa. Olha aí, tá vendo, Julião? Ó, Marumbi. Pacheco, qual é a outra montanha famosa aí? Pico do Paraná. Será que é esse tipo de montanha que Jesus estava se referindo? Não. Até porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi o maior alvo do conteúdo que vamos aqui estar, né, conversando com vocês, todo ele tem uma analogia. Até porque Jesus escolheu as parábolas para demonstrar que, apesar de ter explicado para a humanidade há mais de 2.000 anos, elas continuam contemporâneas e atuais, principalmente no clima que estamos vivendo, que a Marie, com toda a sua inspiração, com toda a sua sensibilidade, já nos tocou na sua prece. A violência, a guerra, as discussões, as situações que nós encontramos ainda no século que parece que as coisas não mudam muito desde a Idade Média, desde a Idade Antiga. Então, a explicação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é que essas montanhas poderiam significar. Alguém arrisca um palpite? Já sabemos que não são montanhas da natureza. Que tipo de montanha Jesus estava querendo dizer para nós? Dificuldades, doenças, enfermidades, desaforo, maledicência, situações de revolta em nós próprios, a falta de conhecimento para entender as situações quando batem o sofrimento à nossa porta. Então, essas montanhas que Jesus se referia aos seus discípulos e a nós, a humanidade inteira, eram as dificuldades que nos assolam nesse momento em que estamos aqui na Terra. Até porque a gente já vem trazendo aí essa perspectiva de que não estamos aqui de férias, apesar é que gostaríamos, né?
Mas nós não estamos aqui na terra de férias só para ter momentos felizes e agradáveis. Nós vamos ter que enfrentar as nossas próprias dificuldades. Se nós não promovemos essas dificuldades nesta presente encarnação, nesta presente existência, nos explica o Livro dos Espíritos. Promovemos-as em épocas passadas. E hoje temos a bendita oportunidade de conquistar aquilo que necessitamos. E para isso, a gente sempre lembra do nosso amigo Filinto nos estudos, que quando a dor bate a nossa porta, é aquele abraço apertadinho, né, Filinto? Aquele abraço apertadinho de Deus nos chamando, ei, meu filho, acorda. Acorda. Bate na nossa porta, que é a nossa consciência, acorda. Está na hora de você olhar para o que é essencial na vida. Porque me parece que, em tempos, o homem ele vem sofrendo, né, dificuldades das mais variadas ordens. As guerras que estamos enfrentando e que sempre ocorreram, né, as situações do Covid que nos mostraram uma realidade da finitude, mas apenas do corpo e não do espírito mortal, do que realmente nós estamos prestando atenção para dizermos: será que estou feliz? O que está faltando na minha vida para eu estar bem, para eu estar pleno, eu acordar de manhã sem mau humor e dizer um bom dia para os meus familiares primeiro e para os meus colegas de trabalho, na rua, enfim, na sociedade, querendo que o outro seja feliz tal qual eu sou. O que está faltando na nossa vida? Então, por isso que o convite de Jesus, ó homens de pouca fé, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias para aquela montanha, transporta-te dali para lá. E como é que deve ser esse transportar as dificuldades? Buscá-las. Não vai cair na nossa mão assim, né? Olha, vamos conectar a Buda. Eu digo isso aos meus alunos, ó, nós vamos fazer uma revisão antes da prova, período de final de ano, né? Você que é professor, Marcinha, aí, os professores de plantão, vamos fazer uma revisão. Então, eu vou ajudá-los a entrar em conexão com o conteúdo que estamos aplicando. Beleza. Se o aluno chega em casa, fecha o olho e pede conexão por osmose a Buda, nada vai acontecer. Então, cada um, como a gente diz no ditado, cada um fazendo a sua tarefa de casa. Como a gente diz para os nossos filhos, para os sobrinhos, para os irmãos mais novos, vamos fazer a nossa tarefa de casa? E aí a gente pergunta, qual é a nossa tarefa de casa? O que precisamos fazer para que essa fé que transporta montanhas, que é capaz de tirar do nosso coração as amarguras, a tristeza, o sofrimento, a falta de algo que muitas vezes nós nem sabemos o que é. Estamos com o coração sedento de quê? Qual é a água que vai matar, entre aspas, entre parênteses, matar, saciar a nossa sede? A água da torneira? A água do mar? A água dos rios? Ou a água da vida, quando Jesus convida a mulher que vem com o vaso para retirar a água do poço, e ela encontra Jesus, e ele pergunta, mulher, o que veio fazer aqui? Ora, eu estou carregando o vaso, eu preciso da água. E ele faz a mesma pergunta para ela, qual é a água que você quer beber? A água do conhecimento, então, nos propõe o Mestre Jesus. A água que nos inquieta quando nós nos deparamos com uma situação. E aí a gente precisa perguntar, será que vai dar certo? Será que vai dar tudo conforme eu planejei? Eu estou vacilante na minha fé, Deus deu uma cochilada. A gente escuta isso, né? Deus deu uma cochilada, porque ela o meu vizinho está tão feliz e eu estou aqui pobre de mim. Deus cochilou comigo. De forma nenhuma. Então, é Jesus que, inclusive, demonstra para nós, nas variadas passagens do Evangelho, a situação da fé, o poder dessa fé. E mais adiante, no capítulo, esse capítulo 19 do Evangelho, vem trazendo outra passagem de Jesus. Ele saía de Betânia com seus discípulos, algum deles, e no caminho encontraram uma árvore, uma figueira. E quando Jesus se aproximou,
A figueira estava seca, toda seca. Nada encontraram ali. E eles então precisando de algo, para os alimentar. Jesus passou, fez alguns comentários com os discípulos e na volta, o pessoal de seca ficou turriscada, como dizia. Sabe aquele pão que a gente esquece no forno e que fica todo turriscado? E os discípulos então olharam, olha só, a figueira, amaldiçoou a figueira está toda turriscada, olha só que coisa. E aí, mais uma mensagem, metafórica que Jesus trouxe para a humanidade. São aquelas situações, aquelas criaturas que dizem, eu confio em Deus. Eu deixo tudo na mão dele. Fico eu lá, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Eu sei que o perigo está ali, mas eu tenho fé. Nada vai me acontecer porque eu tenho fé. E fica lá, no meio da rua, para o carro passar por cima. Ou então que fica no iminente perigo, achando que apenas a fé tola, a fé cega, vai salvar. Então, por isso que no Evangelho traz, a fé deve ser raciocinada. A fé tem que passar pelo crivo da razão, da lógica. Eu entender que a fé é uma construção. Eu não posso hoje chegar em casa, após essas reflexões, acordar no dia seguinte, agora eu tenho fé. Estou renovada. Nada vai me demover. Posso falar para aquela montanha dali para lá e tudo vai acontecer. De um dia para o outro, temos varinha de condão? Temos alguma mágica saindo da cartola? Não. A fé, ela é uma construção. É a gente começar a entender como e de que maneira nós vamos processar as dificuldades, as situações que estamos aqui colocados na presente encarnação para ultrapassar. Outra passagem de Jesus, se vocês me permitirem, eu vou contar várias, tá? Se vocês me permitirem. Lá numa pescaria, no momento em que Jesus estava com seus discípulos, aquela multidão foi aparecendo, as pessoas foram indo e todo mundo se aglomerando, famintas, para variar. E então os discípulos, já apavorados, como nós, a gente vê a dor, a gente vê a fome, a gente vê a necessidade escapatória. Ah, meu Deus, e agora que vai ser de mim? Jesus, então, calma, vamos então transformar os poucos peixes e os poucos pães para alimentar essa multidão. E eu acho muito interessante, porque na maioria das vezes é Pedro que fica muito espantado, falando, mestre, como assim? Você não está vendo a multidão? Nós só temos 6 peixes e 6 pães. Como que nós vamos alimentar toda essa gente com tão pouco? De novo, Jesus fala para eles, homem de pouca fé. O que Jesus estava querendo dizer? Temos uma dificuldade? Temos um problema para resolver? Claro que temos. Jesus não pediu para todo mundo sentar, se conectar e fazer a prece. Isso é lógico que isso é importante. Mas o que Jesus propõe? Ação. Fé é ação. É o movimento que nós fazemos para conquistar e nos superar. Porque as dificuldades, primeiro, não são lá fora. As dificuldades maiores estão aqui dentro de nós mesmos. E conforme o olhar que nós tivermos, conforme o ânimos, força, vontade, aquela fé que se transforma em operacionalidade. Jesus então pede, vão lá, pescadores, eles eram pescadores, os discípulos eram pescadores. O convite que Jesus fez, querem ser pescadores de alma, porque eles já eram pescadores, eles pescavam peixes. E Jesus tem o convite, como nos fez há 2000 anos e continua fazendo com a doutrina espírita. Querem ser pescadores de alma? Nós, como os cristãos e hoje espíritas, querem ser pescadores de almas? Como é que a gente pode fazer isso? Então, Jesus mirou, leva a tua rede lá, mas vocês vão ter que fazer algo. Façam um movimento, peguem a rede, arregaçem as mangas e trabalhem.
Não é ficar esperando a coisa acontecer, o pão cair do céu. Isso não vai acontecer, porque isso seria contrário à lei da natureza. Então Jesus orienta, eles foram, arregaçaram as mangas e os peixes vieram se multiplicando. E toda aquela comunidade que foi lá para ouvir Jesus e alimentar-se da sua mensagem, todos eles saíram saciados. E logo em seguida, eles pegaram o barco, atravessaram o rio, e no mar revolto, estava um pouquinho agitado o mar, Jesus, então, outra lição. Sai do barco e caminha sobre as águas. Jesus é Jesus. Pedro, novamente Pedro, olha lá, Pedro, pedra, sobre ti construirei a minha igreja. E ele, que era incrédulo, tornou-se um dos maiores desbravadores do cristianismo, Pedro e Paulo. Mas na época ele perguntava, ele era medroso. Nós será que somos assim um pouco, Pedro, em algumas horas? E aí Jesus então vê o espanto dele e fala, venha. Marcinha, você ia? Júlio, será que você ia? Venha, Júlio, venha, Marcinha, venha, Marcos. Ande sobre as águas. Aí Pedro ficou, mas mestre, não dá problema. Isso Jesus ali. Venha, Pedro, venha comigo. Até que ele foi, mas cambaleando, né? Aquela coisa, né? Se a gente perguntar, vocês têm fé? Eu tenho, mas bateu a dificuldade, cadê a fé? Olha lá, cadê ela, né? Fecha a janela, fecha a porta, não deixa nenhuma frecha porque ela não vai embora. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele estava se sentindo, nossa, eu não afundei, olha que beleza. E vendo o mestre lá. E ele foi. Quando o mar voltou a ficar um pouco mais revolto, que veio, né, aquela marola mais forte, ele se desequilibrou e começou a afundar. Ai, mestre, socorro, me salve. E novamente Jesus se utiliza desta passagem que estamos propondo a vocês. Ó homem de pouca fé, bastou uma dificuldade maior, porque quando está tudo bem na nossa vida, é legal, né? A gente está tudo bem, está tudo ótimo, né? O problema, para a gente demonstrar nossa fé, nossa força, nossa coragem de vencer as montanhas, é quando nos colocam à prova. A vida nos coloca à prova. É a prova lá na faculdade, é a prova do ensino médio, é a prova da vida. Nós, então, estamos aqui de passagem para promover o ser integral. E se está tudo bem, a gente esquece que temos fé, a gente esquece das coisas essenciais da vida, então a dor ainda é necessária. Nesta presente encarnação, no planeta da categoria da Terra, planeta de provas e expiações. Então a gente vem expiar e provar situações que ou cometemos nessa existência ou cometemos em outras. E a oportunidade bendita que Deus nos proporciona com a sua misericórdia de estarmos no lugar certo, com a família certa, nas situações que precisamos vivenciar para poder vencer essas montanhas, transportá-las para que possamos ficar bem, para que a fé robusta, a fé lógica, a fé calcada na razão possa fazer de nós homens de bem. E quando essas situações acontecem, traz lá o Evangelho, nós lembramos de Paulo. Paulo de Tarso, antes Saulo. Aquele homem que trazia em si a certeza da justiça. Ele era um homem justo, romano, e queria que as coisas funcionassem de acordo com a lei. Ele não admitia de outra forma. Vamos dar aquele jeitinho? Nada de jeitinho. É aquilo e ponto. É o sim, sim e não, não. Quando começou a ver o movimento cristão, ele foi um dos perseguidores. E a história é linda, está lá no livro Paulo e Estevão, maravilhoso, né? Psicografia de Emmanuel, pelo Chico Xavier, Espírito Emmanuel, e eu vou contar só um pedacinho que é assim, para mim, que eu toda vez que eu dou uma lidinha, eu choro. Eu já sou chorona,
Mas ali não tem como não chorar, né? Não aperta mais, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar. E essa passagem é uma das passagens mais belas do Evangelho, no meu sentir. E eu queria compartilhar com vocês. Quando ele, então, descobre, né, que um dos discípulos que iam fazer, né, a diferença, está numa localidade, ele, então, junta os soldados e vai pela estrada de Damasco para poder acabar com aquela situação. Ele queria acabar com isso, ele tinha que exterminar os cristãos. Porque aquilo é uma erva daninha, pensava ele. E ele, então, né, com aquela caravana, no meio do caminho, acontece algo. Algo acontece para que Saulo se transformasse em Paulo de Tarso. Um dos ícones, né, do cristianismo, Paulo. Né? E ele, então, tem um encontro memorável com Jesus. Ele avista uma luz, mas a luz era tão forte, como se o sol, na sua intensidade, né, cegasse. E ele, então, daquela luz, ele cai do cavalo. Ele cai, e ele no chão, né, todo empoeirado, ele olha aquela luz e ela vem se aproximando. Quem era aquela luz? Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E aí a gente vai remontar, e por isso que eu lembrei de compartilhar essa passagem linda, né, desse livro do Evangelho, porque Saulo, ele tinha fé. Ele era um homem de fé. Ele acreditava nos seus ideais. E era aquela fé que nada o demovia. Ele tinha fé. E ele prezava pelos bons princípios. Ele era uma pessoa honesta. Ele era uma pessoa que atuava na profissão dele, no sinédrio, enfim. Tinha uma grande influência em Roma. Ele tinha fé. Como que era a sua fé? Ao se deparar com Cristo, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí começa o movimento, como a gente costuma ouvir por aí, né, no dito popular, a virada de chave. Então ele transforma aquela fé que ele não entendia bem, não passava pelo crivo da razão, e ele então se transforma, a transformação integral do ser. E ele torna-se um dos maiores, né, cristãos, a ponto dele dizer: não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais no mundo, eu vivo para trazer, né, a eternidade. E nós somos eternos. A nossa essência é eterna. Esse escafrando, esse instrumento é temporário. E nós damos tanto valor a ele, né? É o culto do corpo, é o culto das coisas materiais. Só podemos ser felizes se tivermos coisas materiais. E a gente lembra de uma outra passagem, autor desconhecido, de uma mãe que segurava a filha nos braços e foi caminhando, sem muito rumo, sem nada para oferecer à filha com relação à comida, ao alimento, ou seja, todas as necessidades básicas ali envoltas. Até que ela passa por uma espécie de caverna. E ela olha e ela chama a atenção dela. E ela então entra com a filha e encontra um tesouro. Não é aquele filme que a gente encontra um tesouro. Eu sou horrível para nome de filmes. Mas sabe, tipo Alibaba, os 40 ladrões, uma coisa assim. Ela entra naquela caverna, estava cheia de tesouros e tapetes preciosos, tudo precioso. Ela olha e fala: meu Deus, agora chegou a hora de tirar a barriga da miséria. Agora eu vou catar tudo que tem aqui e vou agora dar tudo que a minha filha precisa. Nisso ela escuta uma voz. Atenção, você pode levar o que você quiser daqui. Aí ela fala: Deus, eu vou ficar rica então? Posso levar qualquer coisa? Pode, do que você aguentar. Só tem uma coisa: não se esqueça do essencial. Então ela estava, na verdade, querendo o fundamental. O quê? Uma boa comida, uma casa, uma vida confortável. Até aí tudo bem? Claro, tudo bem. Óbvio que tudo bem. Só que a voz disse: cuidado, não se esqueça do essencial. E ela então
quis cumprir direitinho, quis levar à risca o que aquela voz estava dizendo para ela. Deixa a criança ali no cantinho, e o que ela conseguiu, ela foi juntando. Chegou uma hora que a voz falou, seu tempo acabou, pega tudo que você quer e vai embora. E ela foi. O que será que ela esqueceu? A criança. E vamos lembrar da voz? Pode levar qualquer coisa. Não se esqueça do essencial. Então, vamos trazer isso, né? Esse sentido figurado para a nossa vida. Nós corremos atrás de tantas coisas. A gente corre, a gente se esforça, a gente sonha, a gente idealiza. E aí que vem a fé. Olha lá, a fé raciocinada. A construção da fé raciocinada. O que nós idealizamos? O que a gente quer para a nossa vida? O que vai nos trazer a felicidade? E aí, caminhando um pouco mais, aqui no Evangelho, um outro tópico que a gente também quer trabalhar é com relação ao aspecto tríade. Fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, então, olha que importante, hein? A fé é mãe da esperança e da caridade. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da esperança. Tem uma passagem de São Tomás de Aquino que ele explica mais ou menos, para o nosso sentido aqui, do que a gente quer trabalhar com vocês, o que poderia significar a esperança. E ele fala que a esperança pode ser entendida conforme uma indignação ou uma coragem. Indignação para a gente se indignar daquilo que não está bom. Porque se a gente sempre estiver ali conformado, né? O mundo está assim. Deixa para lá. Olha, a criança está ali passando fome. Deixa para lá. Cada um com seus problemas, né? Que a gente... aquela pessoa está precisando de ajuda. A casa está pegando fogo. Deixa para lá. Então, olha o que a proposta de São Tomás de Aquino. Indignação para situações que estão ali na nossa frente e que precisam ser colaboradas. Solidariedade. Vamos nos indignar com as situações que não é legal, que não é bacana, que não é solidário, que é egoísta, que é orgulhosa. Indignação. E a outra ponta da esperança. Né? Então eu tenho a fé, a esperança e, né, a caridade. A esperança, então, ela se funda na indignação e na coragem de mudar o que eu posso. Olha que interessante. Indignação para a gente não se conformar, não ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer para nós. E a coragem de mudar o que pode ser mudado. E aí, nesta coragem, ele ainda subdivide em duas outras propostas. A coragem tem que ser com um verdadeiro impulso que a gente tem que prender à vontade para a gente poder suplantar aquilo que nos indigna. E não uma âncora que nos coloca para baixo. Olha só. Então, a indignação não é a gente ficar, meu Deus, pobre de mim, olha lá, coitada daquela criança, meu Deus, como eu sofro, nossa, que mundo horrível. E a gente chora, a gente se lamúria, a gente entra até numa depressão. Pessoal, pesquisa agora, última, o nível de suicídio, de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, hoje no século XXI. Incrível! Então, por isso que, de novo, Jesus pergunta qual é o tamanho de sua fé. O que nós estamos fazendo para falar para aquela montanha, para aquelas dificuldades? Saia daí. Eu vou construir uma vida melhor para mim. Eu vou construir a minha felicidade. Então, por isso que quando a gente fala que é uma construção, é um movimento que a gente tem que galgar dentro de nós mesmos. Então, São Tomás de Aquino nos aconselha, compara essa esperança com fixar o olhar para o alto, para Deus, para ter a certeza que nós não fomos criados para sermos infelizes. Deus não quer a nossa infelicidade, muito pelo contrário. Ele quer que nós sejamos felizes, mas a gente tem que fazer por onde? Muitas vezes a gente faz uma prece pensando no que vamos fazer para o almoço no dia seguinte. Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus, Espírito. Mas peraí, eu tenho uma conta para pagar, peraí um pouquinho, que depois eu termino a prece.
Então, a prece, dentro dessa proposta, fé, mãe, né, da esperança, a esperança de um dia melhor, a esperança de uma renovação íntima, a esperança de termos um país em harmonia, a nossa casa recheada de paz e esperança. Você esperar por algo, convicto de que você está fazendo por onde. E olha só que interessante, gente. Fé, mãe da esperança e depois, caridade. Caridade é o amor em ação. E por isso que a fé sem obras é o quê? Morta em si mesma. Fé sem obras é morta em si mesma. Então não adianta eu ir para o templo, para a igreja, para a casa espírita, para onde for, orar da boca para fora e não sentir com o coração. Não mudar nada do que eu já fiz, do que eu já pensei há 10 anos atrás. Faremos o teste. Vamos pensar, cada um de nós. Eu hoje sou a mesma pessoa. Eu penso da mesma forma do que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. Se estivermos na mesma posição, está na hora da gente fazer a nossa construção, até rimou. Está na hora da gente construir algo melhor. Então, é essa a proposta da fé. É a questão fluídica, inclusive, que vai manipular a nossa, entre aspas, salvação. Sempre trago aqui, quando a gente tem oportunidade de conversar com vocês, nas quartas-feiras e em outros lugares, quando falamos em fé, na passagem da mulher hemorroída, que nós tivemos já a oportunidade de falar, né? Está em Primícias do Reino, capítulo 5. A fé da mulher a curou. Ela já tinha passado por várias situações físicas. E ela, o que fez? O que a fé movimentou nela? Movimentou fluidicamente a vontade dela estar curada, dela ser curada. Então, é essa fé, é essa proporção que nós nos utilizamos como a vontade. No livro Pensamento e Vida, eu até achei que tivesse trazido o livro, eu gosto de mostrar. Apesar que as capas mudam, né? Mas o livro é Pensamento e Vida de Emmanuel. Está lá no capítulo 2, intitulado A Vontade. E é muito interessante, os convido à leitura, né? Deve ter aí na nossa biblioteca, pegar emprestado, se quiserem adquirir, é sempre muito bom, é sempre muito renovador a gente estudar, a gente tirar o véu da nossa ignorância. Lembramos da passagem, né, simbólica de Platão da caverna. A gente vive tantos anos na caverna da ignorância, da falta do conhecimento. A gente precisa conhecer para nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Não adianta a gente achar que ter fé é aquela coisa de rezar todo dia e ficar dentro de casa trancado. Então é a fé que promove a operação, a caridade. E nessa passagem, né, da mulher hemorroída e em tantas outras, houve uma manipulação fluídica, tal qual aconteceu com a menina que disseram que estava morta. Aquele povo todo, aquela confusão, foram até Jesus e falaram: Jesus, só você vai conseguir curar, porque seus discípulos lá conseguiram. Não sabiam se ela morreu, se ela não morreu. Parece que ela morreu. Jesus então foi. E ela não estava morta. Ela estava no estado de catalepsia. Jesus então pôs as mãos, manipulou os fluidos. Por isso que os milagres explicados numa das obras básicas, a Gênese, fala da manipulação dos fluidos. E é isso que a gente trabalha quando vamos para a cabine de passe. Os médios passistas vão aplicar o passe. E quem precisa receber o passe, quem quiser receber o passe, também tem que estar aberto para receber o passe. Senão, como diz os livros de André Luiz, né, principalmente os mensageiros e os missionários da luz também têm passagens assim. André Luiz, que é o repórter da espiritualidade, conta que a senhora chegou no centro com o coração apertado, pronta para ter um treco. E ela, eu vou ser espírita, eu preciso melhorar. E foi. E foi com fé, acreditando que ela iria melhorar. Ela foi para a cabine de passe, ela se conectou
e o André Luiz relatando, a espiritualidade ali junto, o passe, e ela saiu aliviada. Uma mancha que estava ao redor do seu coração, no centro cardíaco, foi dissipada. Aí, vamos explicar, vamos entender por quê. Não é que ela tivesse problema cardíaco propriamente dito. Ela teve um aborrecimento muito sério com o seu parente, com alguém da família. E ela se aborreceu tanto que quase que ela teve um troço. Foi mexendo na questão fluídica dela, que ela então falou, vou para o centro espírita e vou tomar um passe e eu vou melhorar. Olha a vontade operante, eu vou melhorar. E ela quis esse resultado. Então, olha a diferença. Vou para casa de lá eles que pediram, eles me dão o passe, mas eu vou ficar na minha, eu vou pensar em outra coisa, eu quero ver se eu vou ser curada. Como? Milagre não existe. Então, todas as situações ditas milagres, na época de Jesus, inclusive, são todas explicadas na Gênese. Manipulação dos fluidos. E é o Emmanuel, que nesse livrinho, né, que intitulado A Vontade, explica o departamento, né, da nossa mente. E é muito legal, muito interessante. Então, eu não projetei os slides hoje. Né? Então, hoje eu vou pedir para que vocês usem a imaginação, por favor. Venham comigo. Vamos imaginar uma pirâmide. Todo mundo imaginando uma pirâmide. A base dessa pirâmide está lá no livro, hein? Pensamento e Vida de Emmanuel, depois vamos lá seguir. É a vontade. A vontade é que é o começo, a propulsão de qualquer situação, qualquer manipulação fluídica. Então, eu quero, olha lá, eu tenho fé que eu vou conseguir, mas aí está faltando a outra parte. Então, é departamento. Primeiro é a vontade. Depois vai para o departamento do toque da reforma íntima. Tá, como é que eu vou trabalhar isso internamente para eu chegar àquele objetivo que eu estou propondo? Olha lá, a fé operacionalizada, não é aquela fé lá, né, que espera com a mão para quê? Tá? Operacionalização daquela fé. Então eu tenho que construir algo íntimo, lá no meu ser, nas profundezas do ser. Chegar e chamar a realidade. Adriana, como é que é? Vamos lá, vamos acordar. O que você quer? Esse objetivo é bacana? Você vai atrapalhar alguém? Você vai dar rasteira em alguém? É um objetivo nobre? O que você vai conseguir é por honestidade, pelo seu trabalho? Então, beleza. Terceiro lugar da pirâmide. Amor. Caridade. Que é a fé com obras. Caridade. E vai bater aqui com o Evangelho. Olha como tudo se conecta. Fé, mãe. Esperança e caridade. Então, a caridade é quando algo sai de você. Então, veja, primeiro eu me reformo intimamente. E depois eu deixo exteriorizar aquela proposta que Jesus nos fez. A fé com obras é morta em si mesma. Ó homens de pouca fé. Então é aquela caridade que sai de você. Como que nós vamos ser felizes sabendo que o nosso irmão passa fome, sofre? O que nós podemos fazer? O que de nós, o que sai de nós para que isso se torne real, se torne melhor? E por último, lá na pontinha, eu tenho o quê? Será que vocês arriscam o palpite? Então eu tenho vontade, reforma íntima, caridade, amor em ação, e por último, se eu conseguir tudo isso, eu vou encontrar o quê? Quem arrisca o palpite? Começa com F. Felicidade. Isso está na questão do livro dos Espíritos. A 922. Será que é possível a felicidade? Kardec pergunta aos Espíritos. No livro dos Espíritos, será que existe felicidade plena na Terra? Relativa, sim. E qual é a base? Acreditar em Deus, a fé raciocinada. Acreditar que as coisas não vêm assim do nada. Tem uma causa inteligente. Deus, nosso Pai de amor e bondade. E depois, né, é trazer a consciência tranquila da tarefa de casa feita, do dever bem cumprido. Então está aí, né, o nexo de causalidade. Eu tenho a fé, que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode enfrentar essas dificuldades
E, aliado a isso, eu tenho a esperança de dias melhores, que as situações não vão ficar assim. Se não melhorou, é porque não chegamos ao final. Se não melhorou, é porque nós não chegamos ao final. E mais ainda, nós temos o último exemplo, já para a gente poder finalizar, né, de uma mulher, ela se chama Helen Keller. É uma norte-americana que viveu lá pelos meados do século XX, numa sociedade muito patrimonialista, que fincava o patriarcado, e ela, com a coragem dela, desde que, observação, aos 18 meses de idade, ela fica cega e surda. E o que ela fez com essas montanhas? Olha lá, com essa fé operante. Ela se formou em filosofia, se graduou em filosofia e foi conhecida mundialmente pelos seus escritos. Então, ela se tornou escritora, jornalista e ativista das situações que envolvem pessoas com deficiência. Então, ela começou outra virada de chave. Então, vejam, numa sociedade demarcada pela discriminação, principalmente por essa vulnerabilidade. As questões da deficiência, que até hoje a gente enfrenta isso. Hoje a gente tem o EPD, que a gente chama, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, veja, precisa ter um estatuto para dizer, ei, vamos respeitar as pessoas que não conseguem andar e que precisam de cadeira de roda? Ei, sociedade, vamos respeitar as pessoas que as pessoas não conseguem ver, não conseguem... A gente precisa dessas leis para dizer o óbvio. Para dizer o óbvio. E esse é o grande questionamento em nossas salas de aula. Professora, por que tanta lei? Eu falei, por que tanta lei? Para dizer o óbvio, né? Mas a gente, no estado que a gente ainda está, a gente ainda precisa. E ela, veja, século passado, enfrentando todas essas montanhas, superou cada uma delas. Então, é esse exemplo que a gente quer trazer aqui, de que é importante a gente pensar que a fé raciocinada, ela deve ser construída. É um processo. Até porque, nas obras básicas, Kardec já deixou aquele recado, fé inabalável só é aquela que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é a fé raciocinada, e não aquela fé cega. Só para finalizar, lembrei agora, juro, com o último exemplo, mas de uma senhora que ela tinha fé, ela tinha muita fé, mas ela tinha aquela fé que precisava da informação, que precisava do estudo, que precisava do conhecimento. Então, a fé que ela tinha era, se alguém dissesse algo para ela relacionado à fé, ela falava ok. E ela, então, cardíaca, não era aquele caso que eu contei lá dos missionários da luz, não. Ela efetivamente era cardíaca, tomava os remédios, ia no médico, até que um confrade, lá do tempo que ela frequentava, disse para ela, mas que fé é essa? Que isso? Você toma remédio? Não, mas eu sou cardíaca. Que nada, menina. Toma um chazinho e faz a tua prece. Que logo você vai ficar boa. Será que ela ficou boa? Entenda-se que ficar boa, pode ser nesse plano como no plano espiritual. Então vejam, a fé cega é aquela fé fanática, que não passa pelo crivo da razão. A nossa fé ela tem que ser raciocinada. Eu acredito porque eu sei que os princípios morais, os princípios éticos, as leis morais estão gravadas aonde? Na nossa consciência. E o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus que estão gravadas na consciência. Então, eu fico pensando, naquele último e derradeiro momento em que Jesus esteve com seus discípulos após a crucificação. Maria de Magdala, proveniente de Magdala, Maria Madalena, é que encontra Jesus primeiro. E ele ainda fala, quando ela se aproxima, fala, mulher, agora você tem que fazer uma coisa. Vá lá e diga para os discípulos que eu estou de volta.
E ela vai, toda feliz. Encontra com os discípulos e fala, viu, mestre? Ele, inclusive, estava com as marcas da cruz nas mãos. Como, Maria? Logo, você acha que Jesus apareceu logo para uma mulher, ainda mais, né, sua vida, seu passado te condenando, e ela, humilhada, espera quando adentra Jesus. E um discípulo especial não acreditou que era Jesus. Quem que era, gente? Tomé, tem que ver para crer. Ah, não. É uma ilusão de ótica. Não estou aqui. Eu preciso tocar nas chagas para eu poder acreditar. Então, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E a gente fica com essa reflexão, né? Como está a minha fé? Do tamanho do grão de mostarda? Será que eu posso dizer realmente que eu transporto as minhas dificuldades? Então, que Jesus possa nos amparar. Nós sempre estaremos amparados pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus e vamos nos utilizar do instrumento maravilhoso que é a prece. É a prece. A prece é uma conexão que nós fazemos com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais e saibamos que cada um de nós tem um espírito protetor. Olha que delícia! Cada um de nós. Não brinca. Eu estou falando sério. Deus disse, cada um de nós tem o nosso protetor. Então, que a gente possa, nas horas de dificuldade, elevar os nossos pensamentos e pedir, abrir o nosso campo mental, ter a fé que constrói, a fé que ama, a fé que se solidariza com a dor do outro, é a fé operante. Afinal de contas, a fé sem obras é morta de infinito. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Adriana, pelas reflexões. Nós vamos fazer a prece. Depois da prece, nós vamos ter o passe. Por favor, fiquem sentados. Todos serão chamados para o passe. Senhor Jesus, tocados pelas palavras da nossa amiga Adriana, queremos te rogar, Senhor, que possamos colocar todo o conhecimento que já possuímos em prática. Auxilia-nos, Senhor, a criarmos cada dia mais essa fé profunda, essa convicção, lembrando sempre, Mestre, que temos tantos anjos da guarda, tantos espíritos amigos que nos auxiliam ao longo dessa caminhada, desde os nossos pais, nossos familiares, amigos, professores, às vezes até estranhos, que cruzam os nossos caminhos, nos dando às vezes um conselho, uma palavra amiga, um sorriso. Quantas vezes somos atendidos de maneira diferente do habitual, mas atendidos em nossas necessidades. Por isso, Senhor, somos muito gratos a Ti. E te pedimos, Mestre, que nos auxilie para que possamos desenvolver a fé cada vez com maior profundidade. Sê conosco, Senhor. Assim seja.